Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos à nossa leitura bíblica comentada do Ictus Podcast. Eu sou o Thiago André Monteiro, @vulgutan, e estou aqui com o Thiago Moreira e a Carol Simão para a gente continuar a nossa saga ao longo de Gênesis, agora na segunda metade do Gênesis. Não sei se vocês já sacaram essa. Entramos hoje no capítulo 26. Tudo bem com vocês? Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Carol Simão. E finalmente chegamos aí no capítulo 26, onde a gente vai ver tal pai, tal filho, né? Mas deixa mais pra frente. Olá, ouvintes, leitores da palavra, é bom estarmos juntos novamente. Capítulo 26 de Gênesis. Obrigado você que tem nos acompanhado nessa caminhada aí. Já estamos há um semestre juntos, né? Uau, é verdade. 27º episódio, contando com o prefácio. Então estamos caminhando bem juntos aí, aprendendo da palavra do Senhor. Sem pressa, caminhando, aprofundando e se divertindo um pouquinho com isso também. Essa de sem pressa que você falou, Thiago, eu achei legal porque... recentemente pra gente que tá gravando, né? Mas quando esse episódio for ao ar, já faz um tempão que alguém escreveu lá no Telegram falando, por que vocês não gravam mais capítulos numa sentada só? Porque senão vai demorar muito esse projeto. Se você for fazer a conta pelo número de capítulos que a Bíblia tem, vai dar uns 20 anos e tal. E, enfim, eu entendo que a pessoa tenha essa sensação de, poxa, tá tão legal, quero que acabe logo. Eu já sou o contrário, tá tão legal, espero que não acabe nunca, né? E aí uma outra pessoa veio em defesa e falou, não, é legal esses projetos de longo prazo, faz um senso de pertencimento e tal, dá um senso de missão, e acho que é muito mais isso, assim, a gente, antes de começar o projeto, e vamos deixar isso pontuado aqui para ficar claro para todo mundo, antes mesmo de começar o projeto, a gente obviamente discutiu sobre isso, a gente vai fazer um negócio tão longo e tal, e meio que decidiu, falou, não, vamos fazer assim. Primeiro porque eu acho que é um legado para o brasileiro em geral, para quem é da língua portuguesa. Segundo que acaba sendo um legado para as nossas vidas, para os nossos filhos. A gente não sabe para onde Deus vai levar isso, nem se Deus vai deixar a gente chegar ao fim disso, né? Mas eu vislumbro, assim, cenários onde talvez os nossos filhos assumam o projeto, ou pelo menos participem de alguma forma desse projeto. Eu vejo cenários onde as pessoas vão descobrir que a gente existe quando a gente estiver lá na metade da leitura e ela vai ter a chance de voltar e acompanhar devagarzinho. Eu vejo cenários onde pessoas vão ouvir suas mensagens nas igrejas e falar, agora eu vou ouvir aquele capítulo lá no Leitura Bíblica, meio que para complementar o estudo dela, o aprendizado dela na sua igreja local. Então, assim, eu acho bem importante a gente ir fazendo isso, porque é um jeito até da gente incentivar e ensinar as pessoas que a Bíblia ela tem que ser digerida e consumida aos poucos, com calma, devagar, e fazer parte da rotina da nossa vida mesmo. Então, acho que a gente ganha muito mais num projeto de bem longo prazo assim, do que simplesmente sentar correndo e passar a Bíblia como um todo. Não sei o que vocês acham disso. Acho que as possibilidades são infinitas, né? E eu tenho gostado muito. Realmente é uma nova forma de ler a Bíblia, de um jeito muito bacana. E, assim, acho que eu, particularmente, só tenho a ganhar. Eu também acho, tenho gostado muito, tem sido bom. E a gente não quer acelerar mesmo, porque a gente quer trazer algo de uma reflexão. E quando a gente para estudar a Bíblia, para ler, a minha sensação às vezes é inversa até. A gente sempre fala, esse episódio vai ser mais curto, o capítulo é mais curto, e a gente vê que tem tanta coisa. Às vezes a vontade de fazer 4 episódios em um capítulo só, de tanta informação. Mas aí ficaria muito longo. Aí eu acho que é um lado ruim, Thiago. Porque isso eu sinto pelas várias e várias vezes, por exemplo, em que, sei lá, na minha igreja tem um estudo sobre, sei lá, escolhe um livro, Efésios, qualquer um. Vamos fazer uma série sobre Efésios. E aí fica, sei lá, 6 meses, 1 ano pregando só sobre Efésios. O que acontece é que a gente perde o fio da meada. Pelo menos eu, Thiago, CPF, tal, né? Perco o fio da meada. E eu falo, ok, eu peguei aquela pregação de hoje, mas eu já nem lembro mais a lógica que o autor veio construindo. E eu acho que a gente tem feito isso muito bem, assim. Amarrado a questões de, olha, no capítulo anterior, há 5 capítulos atrás, lembra isso? Eu sei que é mais fácil fazer isso num livro de história, né, como é o Gênesis. Mas eu acho que a gente encontrou uma fórmula boa essa, de um capítulo inteiro de cada vez, porque tanto dá a pausa necessária pra gente conversar sobre os assuntos e se aprofundar,
quanto mantém essa sensação de continuidade. Eu acho bem importante isso. Sim. E ajuda quem tá lendo também, né? Então. E para quem tá consumindo podcast, nada impede dele fazer uma maratona e ouvir 10 capítulos em 2 dias, né? O que ajuda a cada um a seguir na sua ordem aí. Eu queria só voltar para não perder a ponto. A gente tem lá o canal no Telegram. Tem algumas coisas que a gente nunca fala nos inícios de episódio. Eu acho que a gente tem que falar, porque a gente não sabe se a pessoa tá chegando agora ou não. Mas se você não faz parte, a gente tem um canal no Telegram, onde a gente tem espaço para tanto divulgar os podcasts, quanto conversar sobre o conteúdo deles. Vocês, inclusive, falando com a gente. Nós 3 estamos lá, interagindo com vocês. Para fazer parte, basta instalar o aplicativo Telegram e acessar t.me/leitura bíblica comentada, tudo junto, sem acento. A segunda coisa é que a gente agradece à editora Mundo Cristão por ter nos emprestado aí a NVT para esse projeto. Então eles consideram os direitos para a gente fazer a leitura mesmo e expor o texto bíblico aqui para vocês sem ter qualquer problema com direitos autorais. Muito obrigado, Mundo Cristão. E a terceira é dar o crédito para a trilha sonora da Maria Lídia. A gente está usando um álbum que ela emprestou pra gente também, Inspiração em 3 Tons, um álbum de jazz que você deve estar acostumado já com esses áudios aí. Muito obrigado, então, Maria Lídia, por ter emprestado pra gente. Mas já fizemos uma abertura longa demais. A gente tem que entrar no capítulo 26, que, como a Carol falou aí, é tal pai, tal filho. E eu realmente espero que o meu filho imite as coisas boas da minha vida e não as coisas ruins, né? Mas é interessante que até comentaristas, alguns mais liberais, normalmente, eles tendem a falar, não, é uma história que foi contada de novo, a mesma história. E a gente vai ver que não é bem por aí. Mas a gente vai quebrar em 3 partes, tá bom? A gente vai do verso 1 até o verso 11, depois do verso 12 até o verso 25 e aí do 26 até o final. A gente combinou que é a Carol que vai fazer a primeira leitura, né, Carol? Isso mesmo. Vamos lá. Uma fome terrível atingiu a região, como havia acontecido antes no tempo de Abraão. Por isso, Isaque se mudou para Gerar, onde vivia Abimeleque, rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaque e disse: Não desça ao Egito, faça o que eu mandar. Habite aqui como estrangeiro, e eu estarei com você e o abençoarei. Com isso, confirmo que darei todas essas terras a você e a seus descendentes, conforme prometi solenemente a Abraão, seu pai. Farei que seus descendentes sejam tão numerosos quanto as estrelas do céu, e darei a eles todas essas terras. Por meio de sua descendência, todas as nações da terra serão abençoadas. Farei isso porque Abraão me deu ouvidos e obedeceu ao que lhe ordenei, meus mandamentos, decretos e instruções. Portanto, Isaque ficou em Gerar. Quando os homens que viviam na região perguntaram a Isaque sobre Rebeca, sua mulher, ele disse: É minha irmã. Teve medo de dizer é minha mulher, pois pensou, ela é tão bonita que os homens vão me matar por causa dela. Algum tempo depois, porém, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou pela janela e viu Isaque acariciar Rebeca. No mesmo instante, Abimeleque mandou chamar Isaque e exclamou: É evidente que ela é sua mulher. Por que você disse que era sua irmã? Porque tive medo que alguém me matasse por causa dela, respondeu Isaque. Como você pôde fazer uma coisa dessas conosco? Exclamou Abimeleque. Um dos meus homens poderia ter tomado sua mulher e dormido com ela, e por sua causa seríamos culpados de grande pecado. Então Abimeleque declarou a todo o povo: Quem tocar neste homem ou em sua mulher será executado. Realmente, pra mim, assim, é praticamente um déjà vu, né? Porque a semelhança é muito grande com o que aconteceu com Abraão, né? Só que lá foi com o faraó, né? Não, foi com Abimeleque mesmo. Foi com Abimeleque. Foi com os dois. É verdade. Teve com o faraó em Gênesis 12. Sim. Aconteceu primeiro com o faraó, quando teve uma fome, Abraão desceu pro Egito, e aconteceu a mesma coisa. Depois em Gênesis 20 a história se repete com Abraão, com Abimeleque. E agora Isaque e Abimeleque, que provavelmente é um título. Não só ele, como o Ficol, né, que vai aparecer lá na frente também, é o mesmo nome de novo.
Sim, provavelmente é um título. Acho que a gente já mencionou isso quando a gente passou pelo capítulo 20. Até porque Meleque é rei, né? Isso, Meleque é rei e Abi, eu acho que é meu pai. Uhum. Meu pai é rei, algo do tipo. E era um título, é interessante, tem outras referências da Bíblia que endossam essa teoria de que Abimeleque não é o nome do rei, mas um título para o rei. Quando Davi tem uma situação que vai até o rei dos filisteus, em Samuel, ele é chamado de Aquis, esse rei dos filisteus ali, quando Davi se finge de louco na presença dele, quando ele tá fugindo lá e tal. E no Salmo 34, esse mesmo rei, no título é dito assim: quando Davi se fez de louco na presença de Abimeleque. Esse eu nunca tinha pegado. Pra se referir a esse rei que em Samuel é chamado de Aquis. Então provavelmente Aquis era o nome dele e Abimeleque era o título dado aos reis. Por isso que se repete esse nome e fala assim, é a mesma pessoa? Não necessariamente, né? É o mesmo título. Sim. Assim como o faraó. Basicamente esse capítulo fala volte 6 casas, né? É isso. Boa. Leia novamente o capítulo 20. Né? Eu não sei se é importante pra história, mas conforme eu fui lendo, isso me saltou aos olhos. Aqui fala, e eu sei que eu já tô pulando alguns versículos, que Abimeleque, ele olha pela janela, né, e vê o Isaac com a Rebeca. Mais uma vez, eu não sei se é importante, mas Abraão morava em tendas, né? Isaac também, ou já era ali uma casa? Apesar desse texto não dizer, eu li em algum comentarista, e eu acho que foi nesse capítulo mesmo, falando que ele continuava morando em tenda sim. E eu acho que sim, até porque aqui, apesar do texto dizer que ele ficou bastante tempo lá, ele não mudou pra lá de morar, né? Ele foi lá fugir da fome. Ele era estrangeiro, né? Isso, o texto diz, habite aqui como estrangeiro. Né? Deus falando pra Isaac, né? Então é bem provável. Mas antes da gente entrar nessa segunda parte do que foi lido, eu queria fazer pelo menos um destaque aqui no início, nessa parte da aliança, que me soou meio estranho, na verdade. Porque ele basicamente repete a aliança que ele já tinha feito com Abraão, só que quando a gente mencionou lá a aliança com Abraão, lembra que a gente falou que ela era unilateral. Então Deus prometeu tudo para Abraão sem que Abraão tivesse que ter qualquer tipo de contrapartida. No entanto, aqui no verso 5, diz, farei isso porque Abraão me deu ouvidos e obedeceu ao que lhe ordenei, meus mandamentos, decretos e instruções. Isso me soou bem estranho. E eu fui dar uma pesquisadinha sobre isso e, assim, não resolveu totalmente o meu incômodo aqui, mas o que as pessoas tendem a... As pessoas são os comentaristas, os estudiosos, né? Eles tendem a afirmar aqui é que não é que Deus mudou isso e deixou de ser unilateral. É que Deus exaltou Abraão porque esse texto está sendo escrito para quem já está debaixo da lei de Moisés e para quem já tinha recebido todas aquelas leis e não só as leis, mas aquelas orientações de bênçãos para a obediência e punição para a desobediência. E isso estava muito atrelado já na mente do ouvinte original desse texto. Então, seria um incentivo para eles, meio que como dizendo, olha, mesmo sem ter a lei ainda, o Abraão já estava predisposto a obedecer uma lei que ainda viria. Ele já estava como alguém que entendia que, olha, eu preciso obedecer a Deus para que eu seja abençoado. Então, acaba sendo um incentivo para esse grupo que está lendo a primeira vez e que tem, sim, como regra esse negócio de, olha, Deus só vai nos abençoar se nós obedecermos as suas leis. Não sei se esse cara viajou demais, se tentou passar pano aqui ou não, mas, enfim, é o que eu li. O que eu acho interessante aqui é o seguinte, de fato eu acho que a ênfase é o reconhecimento do próprio Deus da obediência de Abraão. Claro, no geral, nós sabemos que Abraão teve momentos de incredulidade, como a gente já viu, mas da sua obediência, que nós vamos ver o Novo Testamento falando bastante sobre a fé e sobre a obediência de Abraão também, não só sobre a fé. Tiago destaca isso, que sua fé era demonstrada através das suas obras, né, daquilo que ele realizava, daquilo que ele fazia. E eu acho que o destaque é esse, não como uma condição para a promessa, mas como um reconhecimento. Ó, tá vendo? Abraão obedeceu. E aí, entrando no que você falou, é interessante porque essa expressão que é usada, mandamentos, decretos e instruções, é muito usada para se referir à Torá, a lei de Moisés.
Quando vai falar para o povo, ó, os mandamentos, as instruções, né, os juízos, os decretos. E aqui ele não está dizendo só o que as pessoas tendem a imaginar que são os 10 mandamentos, mas é todo o compêndio de leis aí, né? Exato. Então, apesar de na época de Abraão isso não existir ainda, é sempre bom a gente colocar no contexto que quem está escrevendo esse livro e para quem está sendo escrito. Então, quem está escrevendo é Moisés. Moisés é o autor do Pentateuco. E está escrevendo para o povo que está prestes a entrar na Terra Prometida. Que já recebeu, inclusive, essas leis. E é como se Moisés estivesse apontando para Abraão como o grande pai da nação e falando, olha, Abraão, ele recebeu a promessa de Deus e ele foi obediente. Nós estamos aqui recebendo também as implicações dessa promessa para Abraão, de chegar numa terra, de todas essas questões que foram prometidas, nossa função é ser obedientes também. Então é interessante colocar isso nesse ponto de vista. E faz bastante sentido. Teve um texto que a gente já leu alguns capítulos, onde o próprio Deus já fala pro Abraão que, olha, vocês, a sua descendência, né, vai pro Egito, vai morar, vai ser escrava. Lembra que Deus falou isso, já profetizou para ele. E é interessante que, de novo, tanto pensando no Abraão, agora já morto aqui o Isaac, quanto no povo de Israel, que é quem tá lendo em primeira mão isso daqui, esse destaque aqui que fala, olha, não vai pro Egito não, hein? É meio que Deus falando, olha, eu sei que vocês vão, eu já falei que vocês vão, mas não tá na hora ainda, aguenta aí. Eu não sei como isso cai na cabeça das pessoas que estão lendo. E é interessante por quê? Por que eu vejo essa advertência? Lembra que lá em Gênesis 12, Abraão foi pro Egito. Que foi onde aconteceu essa primeira história aqui. Com o faraó, que a Carol até mencionou aí. Foi com o faraó, foi. Isso. E por que as pessoas corriam pro Egito quando tinha fome? Porque lá tem um rio bonito, né? O Egito era o lugar do Nilo, onde tinha água e onde tinha alimento. Tanto que quando chegar na vez de José, que vai ter uma fome terrível de novo para todo mundo, é o Egito que salva tudo, né? Exato. O primeiro pensamento, tá tendo fome na terra, vamos pro Egito. Esse é o primeiro pensamento. E aqui Deus parece que intervém de alguma forma para que Isaac não faça isso. Ou não, fique aqui, eu vou te sustentar. E aí vem a promessa de novo. Mais ou menos seria o seguinte, olha, humanamente falando, a salvação para a fome está no Egito. Deus vem e fala, não precisa ir não, eu vou te sustentar aqui. Opa, é um passo de fé novamente. Sim. E pensando no povo que tá ouvindo isso, que acabou de sair do deserto, entrando para a Terra Prometida, né? Não só isso, eu lembrei isso porque ontem eu tava lendo pro Daniel, o Daniel hoje tá com 4 anos, a história de quando Deus manda o maná. E assim, a leitura bíblica com ele tem que ser toda interpretada, né? Por causa da idade dele. E aí foi muito isso. Olha, filho, eles não tinham comida. E aí Deus falou, não, eu vou dar comida pra vocês. E aí caiu um pão lá do céu e tal. E aí foi muito legal de ver os olhos dele. Olha, um pão do céu, que legal, sabe? Descobrindo isso a primeira vez, textos que a gente já leu tantas vezes e talvez não dê nem bola. Isso que o Thiago falou é muito o que foi o maná pro povo, né? Olha, não tem humanamente um jeito da gente se alimentar aqui, a gente precisa correr pra resolver esse problema. E Deus fala, não, eu que vou cuidar disso, eu que vou alimentar vocês. O que eu tô dizendo isso é porque o texto tá sendo escrito pra quem viveu essa realidade de ter maná do céu, né? E tá ainda vivendo, quase acabando, né? Mas tá ainda vivendo essa... A gente não sabe exatamente quando chegou o texto, Gênesis, né? Foi escrito, se eles estavam na jornada do deserto. Mas a gente vê o povo de Israel. Qual que é a grande reclamação deles no deserto, quando saíram do Egito? É a saudade da comida do Egito. Ah, que saudade da comida que a gente tinha lá no Egito. Aqui a gente só tem esse pão. Mesmo vindo o pão do céu, né? Eles reclamando, porque no Egito tinha fartura de alimento, por causa da irrigação da terra, por causa do Nilo e de todas essas questões, que eles não tinham em outros contextos. E fazendo a transição dessa primeira parte para a segunda, é muito interessante ver que Isaac, ele obedece a Deus. E ele não vai pro Egito, ele não questiona Deus. Ele obedece para imediatamente desobedecer. E é um contraste, assim, muito é muito a gente mesmo, assim, sabe? É ao mesmo tempo que a gente fala, confio em Deus, eu vou ficar. E não era, como a gente viu aí, não era uma confiança simples. Eu tô passando fome aqui, sabe? Era um negócio que realmente dependia de uma fé, não, tudo bem, vamos. Só que agora eu não confio mais, então eu preciso falar que a Rebeca é minha irmã. Por que ele confia tanto de um lado e não confia no outro, tá?
Eu acho que tem algumas coisas que a gente precisa considerar, que muitas vezes a gente faz o mesmo, mas antes da gente entrar nessa questão, eu só queria dar uma coisinha pra gente fechar essa primeira parte, que eu acho que a gente não mencionou tanto assim, que é como Deus reafirma a aliança com Isaac. Uhum. Até nos termos Sim. que são usados. Isso é importante, porque a gente já viu Deus fazendo isso com Abraão várias vezes. Mas é a primeira vez que ele faz com Isaac, assim, diretamente. É quase didática a coisa, né? É memorável, assim, no sentido de trazer a memória por repetição. E provavelmente Abraão falou disso para Isaac. Uhum. E agora Deus está falando para Isaac. Então é interessante a repetição. Estarei com você e o abençoarei. Deus já falou isso para Abraão. E jogando pra frente, né? Todas as nações da terra serão abençoadas. Sim, darei todas estas terras a você e a seus descendentes. Uma palavra que se repetiu muito lá para Abraão. Uhum. Então aparece como se Isaac talvez está ouvindo aqui a voz de Deus, mas que ele já ouviu antes, só que através da boca do seu pai. Uhum. Então eu imagino, né? Isaac lembrando, olha, meu pai falou que Deus apareceu para ele e disse isso. Agora Deus aparece para Isaac e está dizendo a mesma coisa. Será que faltou pro Abraão contar a história de quando ele enganou o Abimeleque? Porque tem essa também, né? A gente não conta os nossos pecados pros nossos filhos. Pelo menos tenta esconder o máximo. Eu não sei se o Abraão contou essa história pro filho dele. Eu acho que deve ter contado, porque a estratégia foi a mesma, né? Usou a mesma estratégia, né? Que ele deve ter pensado, né? Se deu certo com meu pai... E apesar da Rebeca ser parente dele, foi pior aqui, né? Porque Sim. A Sara era irmã do Abraão também. E aqui não, né? Ela é parente, distante ali. A gente sempre acha justificativa, né? É irmã em Cristo, né? Apesar de Isaac não usar essa justificativa, fala assim, é irmã no sentido de que é do meu povo, né? Essa racionalização do pecado, ela sempre existe, né? Pra usar o Daniel na ilustração aqui de novo, eu tinha percebido que nas leituras bíblicas, às vezes, ele ficava meio disperso, né? Então, antes de contar a historinha, aliás, fica a dica pra quem é pai, aí funcionou muito bem com ele. Eu vou contar e antes de contar eu falo, Dani, presta atenção que no final vai ter pergunta. Aí ele, tá, eu não posso errar a pergunta. Aí ele fica prestando atenção. E aí, nessa história do maná e tudo, eu falei, e aí eles reclamaram de que aqui não tinha comida, que não tinha água. Aí o que aconteceu? Aí caiu do céu, né, o pão. Mas quem que mandou? Aí ele falou, Jesus. Bonitinho. Eu falei, não foi Jesus, papai do céu, é Deus e tal. Mas é muito engraçado ver como tudo se encaixa na cabeça da criança com outras coisas que ela vai ouvindo no caminho, aí pra ela tá tudo junto. Você já devia ter ido pra João 6 falado, Jesus é o pão que desceu do céu. Não, 24 anos. Eu não queria ser filho do Thiago, não, já pensou? É boa. Então, voltando, essa questão aqui de Isaac falar que Rebeca, eu sempre confundo aqui, eu já ia falar Sara, né? De Isaac falar que Rebeca era sua irmã, e Tiago falou esse contraste, né, da confiança em alguns pontos e da incredulidade, ou de tentar fazer do seu jeito em outros, né? Mas é muito interessante isso, no sentido ruim, lógico, pecaminoso nosso, porque muitas vezes a gente não vê alguns pontos cegos da nossa vida e da nossa fé. Uhum. Muitas vezes nós fazemos o mesmo. Temos confiança em alguns aspectos da vida e em outros não. E no minuto seguinte, né? E isso, firmeza em algumas áreas e falar, não, isso aqui eu confio em Deus e depende de Deus, mas em outras áreas da vida parece que a gente tenta fazer do nosso jeito, dar o nosso jeitinho. Uhum. E parece que é o que está acontecendo aqui com Isaac. E acredito que ele sabia, né, como eu disse, da história do pai, e mesmo que Abraão tenha contado, a gente não sabe se isso aconteceu, mas mesmo que Abraão tenha contado como algo negativo, Isaac parece, por temor, novamente, por medo de perder a própria vida, usar da mesma estratégia. E aí tem um que sofre aí, mais uma vez. Eu realmente espero que tenha sido um Abimeleque diferente, né? Coitado. Né? E é interessante uma coisa que eu faço muito paralelo com os dias de hoje. Nota que o povo filisteu, ele é declarado como um povo pagão, um povo politeísta, um povo todo espiritualmente destrambelhado, vamos dizer assim, vai. No entanto, a ética deles é muito mais, pelo menos nessa área do matrimônio, olha, a mulher dele ninguém mexe, é muito mais apurada do que a nossa sociedade de hoje. Muito mais.
E é interessante isso, né? Porque eu sempre li a Bíblia como esses povos pagãos, esses povos contrários de Israel, como um povo muito pior do que o povo que eu vivo hoje. E em alguns pontos não é. Uhum. A gente até mencionou isso no capítulo 20, porque na história de Abraão, lá no capítulo 20, acontece a mesma coisa, o mesmo discurso, de como os povos antigos do Oriente, eles, por exemplo, eles tinham a poligamia, e a poligamia não era um problema, mas o adultério é considerado como um grande pecado. Pois é. Então você pode ter várias mulheres, mas você não pode pegar a mulher do outro. E é grande pecado, exatamente o texto aqui, né? Grande pecado, exclamação ainda, né? Era algo muito sério, passível de morte. Quem tocar nesse homem ou em sua mulher será executado. É muito tenso, é um rei falando isso pro seu povo contra um estrangeiro, cara, um estrangeiro. Não, e esse próprio rei, ele poderia ter condenado, né, o Isaac à morte, mas ele... né? Ele ficou meio bravo. Eu não sei se ele podia ter condenado à morte, mas ele fica muito irritado com ele. Mas ele poderia ter agido, né, de uma forma menos podia. Tanto que lá na frente, nesse capítulo mesmo, ele vai falar, não, a gente te tratou bem, a gente não precisava ter te tratado bem, mas a gente te tratou bem. Tá certo que muitas aspas aí pra tratar bem, como a gente já vai ver daqui a pouco, né, mas a gente não te agrediu, pelo menos. Eu acho que tá bom, dá pra gente entrar na segunda parte do capítulo, e eu vou seguir com a leitura então a partir do verso 12. Naquele ano, quando Isaque plantou lavouras, colheu 100 vezes mais cereais do que havia semeado, pois o Senhor o abençoou. Isaque prosperou e se tornou rico e influente. Adquiriu tantos rebanhos de ovelhas e bois e tantos servos que os filisteus o invejaram. Por isso, os filisteus fecharam com terra todos os poços de Isaque que tinham sido cavados pelos servos de seu pai Abraão. Por fim, Abimeleque ordenou que Isaque deixasse aquela terra. Vá para outro lugar, disse ele. Você se tornou poderoso demais para nós. Então Isaque partiu de onde estava e se estabeleceu no vale de Gerar, onde armou suas tendas. Reabriu os poços que seu pai havia cavado e que os filisteus haviam fechado depois da morte de Abraão, e lhes deu os mesmos nomes que Abraão tinha dado. Os servos de Isaque também cavaram no vale de Gerar e encontraram uma fonte de água corrente. Contudo, os pastores de Gerar entraram em conflito com os pastores de Isaque. Esta água é nossa, diziam eles. Por isso Isaque chamou o poço de Ezeque. Em seguida, os homens de Isaque cavaram outro poço, mas novamente houve conflito por causa dele. Por isso Isaque o chamou de Sitna. Isaque abandonou esse poço e mandou cavar outro mais adiante. Dessa vez ninguém discutiu por causa dele, de modo que Isaque o chamou de Reobote, pois disse, finalmente o Senhor criou espaço suficiente para prosperarmos nesta terra. Dali, Isaque se mudou para Berseba, onde o Senhor lhe apareceu na noite de sua chegada e disse, eu sou o Deus de seu pai, Abraão. Não tenha medo, pois estou com você e o abençoarei. Multiplicarei seus descendentes e eles se tornarão uma grande nação. Farei isso por causa da minha promessa ao meu servo Abraão. Isaque construiu ali um altar e invocou o nome do Senhor. Armou acampamento naquele local e seus servos cavaram outro poço. Antes da gente analisar o texto, me veio à memória agora que a Carol agora há pouco perguntou se eles tinham vivido em acampamentos ou não. Eu acho que esse texto, tá certo que aqui ele tá mudando, né? Mas esse texto pelo menos deixa claro que, olha, é um acampamento. Provavelmente sempre foi. É importante a gente entender que quando a gente fala um acampamento, a gente não pode confundir com o conceito da nossa época. Quando a gente pensa numa habitação temporária, né, até em acampamento, algo de curtíssimo tempo. Mas era um acampamento que muitas vezes a pessoa ficava lá por um bom tempo. Sim. Mas eram tendas de uma forma, né?
E isso, fizeram tendas e ficaram lá. Tanto é que o texto mostra que eles fizeram plantações, lavouras, colheram. Então você vê que ele fica um tempo considerável lá. Apesar de não ser uma residência permanente, é algo que durava um bom tempo muitas vezes. Então uma pessoa que está de passagem às vezes por um local, às vezes a passagem é de anos. Sim. E não necessariamente de um curto período, né? E a gente vê aqui o pessoal brigando por água, né? Que é uma coisa que a gente vê que existe essa guerra, essa briga até hoje, né? Pra você economizar água, pra você evitar o desperdício, né? Eu lembro até que o pastor Tiago comentou alguma coisa em off com a gente sobre água. Ah, é legal. Conta essa história aí, Tiago. É boa. Sim. Nós vivemos num país muito privilegiado com relação à água, né? Apesar de todas essas campanhas relacionadas a desperdício, a gente tem que ter essa consciência mesmo, mas nós não valorizamos tanto porque nós temos muito. Em qualquer lugar que você vai do nosso país, você vê água. Seja água salgada, seja água doce. Então você tem muita água, né, no nosso país. Quase todo lugar, né? Tem uma regiãozinha do Nordeste ali que sofre um pouco, né? Ah, sim, né? Tô falando de maneira generalizada. Mas indo para essa região ali do Oriente Médio, eles valorizam muito. E o texto aqui falando de poço, do valor dos poços, da briga pelos poços, mostra um pouco dessa realidade. Porque eles não têm tanta água. A gente até comentou aqui na leitura de que quando tinha fome, eles iam para o Egito, porque tinha um rio, né? Um grande rio lá, né? O Nilo. E tem muita falta de água. E a história que eu estava comentando, né, antes da nossa gravação aqui com o Tan e com a Carol, é quando a gente foi para Israel, eu e o Tan tivemos a oportunidade de ir para Israel, e minha mãe foi junto nessa viagem, ela que me relembrou dessa história, inclusive, ela notou, né, que vários carros bonitos, carros bons, né, carros de alto valor, todos cheios de poeira, lá em Israel, né? E aqui no Brasil a gente tem esse costume de lavar rápido, né? O carro tá sujo, você manda no lava rápido, ou você mesmo lava na sua casa com a mangueira e tal. Ela comentou com alguém lá na viagem, eu não lembro se foi com o nosso professor ou se foi com a pessoa que estava nos acompanhando lá. E ele falou, é que eles dão muito valor para a água, os carros aqui praticamente não são lavados. Por causa de evitar o desperdício de água, tem pouca água, então eles não fazem isso. Então, algo que pra gente é tão simples e comum, ninguém faria dinheiro lá montando um lava rápido, né? Algo que pra gente é tão simples e comum, eles dão muito valor, por causa da escassez de água. E o Tan já até comentou, né, em outro episódio, a respeito do sistema que eles fazem, todo um sistema por causa das plantações, justamente por causa da falta de água. E tinha um outro sistema na viagem que a gente viu, eu não lembro o nome que eles davam, mas quando as cidades eram muradas, a gente visitou vários sítios arqueológicos lá, né? Na borda dos muros, eles tinham canaletas, que eram canos, né? Meios canos, assim, né? Passando, assim, por, cara, muito longe um ou outro, que era para coleta de água de chuva. Quase todo lugar que a gente ia, nas escavações tinha, olha, isso aqui é essa canaleta aí que conduzia água para a cisterna principal da cidade, quando existia cidade, né? Mas é muito louco, assim, tudo é voltado para água, para preservação da água, para coleta de água, para uso racional da água, muito legal. E para esse capítulo, eu incluí agora um livro novo, na verdade 2 livros novos nos estudos aqui que a gente prepara, que são 2 atlas bíblicos que eu tenho, porque, enfim, a gente lidou bastante com locais aqui. Eu falei, vou ver, né? E os 2 destacaram uma coisa muito legal, que, assim, tá óbvia no texto, mas talvez não esteja óbvia pra gente por causa da nossa realidade brasileira que o Tiago falou. O fato dos inimigos aqui tamparem os poços era tão grave, era uma ofensa tão forte, que era motivo de início de guerras entre povos. Se um roubasse a água do outro, ou se um, imagina, tampar o poço de um outro, o que faz com que a reação ou a falta de reação de Isaac seja muito, mas muito exaltada aqui, e a gente talvez não deu o valor devido para isso. Na questão da confiança dele em Deus, falou, não, Deus vai providenciar água para mim, eu não vou entrar em conflito aqui com eles, porque é Deus que vai brigar por mim, né? E ter um poço era algo muito importante, como já foi dito, né? Então, a gente vê assim, poxa, por que eles estão brigando por um poço, né? Não era algo de pouco valor, era algo que muitas vezes possibilitava a pessoa permanecer num local. Se ela não tem um poço, ela não tem como permanecer ali. O poço era um sinal ali de que a pessoa encontrou um local onde ela pudesse ter recursos necessários.
para a sobrevivência. E aí você tem todo esse conflito. E é interessante a prosperidade do Isaac aqui, porque a gente lembra, abriu o capítulo falando que eles tinham atingido uma fome terrível. Então não era uma época boa. Assim, a terra lá, a região por si só, ela já não é propícia para plantações. Isso já é do local mesmo. E ainda estava numa época de fome. E aí a gente vê, não sei quanto tempo se passou desde que ele se mudou por causa da fome ali, mas é antes dele sair aqui para fazer a mini peregrinação porque ele foi expulso, que ele plantou lavouras. E eu não sou agricultor, eu não tenho ideia se 100 para 1 é algo super extraordinário ou só é uma colheita boa. Mas a impressão que me passa é que é algo super extraordinário. Numa época de seca... Sempre quando a Bíblia usa essa expressão, Tiago, ela vê como algo abundante. Se você lembrar lá da parábola do semeador, vai falar da colheita a 30, a 60 e a 100 por 1, como algo de bastante, né? De algo em abundância. E assim, a riqueza que ele tem aqui nas lavouras é de 100 para 1, numa terra difícil, numa época de fome, de seca. Então, assim, é claramente Deus abençoando. E se a gente for voltar para o outro Abimeleque lá em Abraão, a gente vai ver que ele tinha falado, é nítido que Deus cuida de vocês aí, que é o responsável pelo seu povo. E eu não tenho dúvida, apesar do texto não ter explicitado tão bem quanto da outra vez, que o Abimeleque aqui fez a mesma coisa, pelo menos teve a mesma ciência de que, olha, Deus está atrás desse cara aqui. E eu acho que muito, apesar do povo lá ter corrido atrás para tampar os povos, muito dele só expulsar sem atacar é talvez medo de Deus, eu não sei. É interessante isso que o Tan está falando, porque o versículo 12 mostra algumas coisas importantes sobre isso. Primeiro mostra que foi no mesmo ano da fome, né? O texto começa falando que foi naquele ano que Isaac plantou, né, e colheu essa abundância, e termina dando a razão, né? Por que ele conseguiu colher tanto? Porque o Senhor o abençoou. Então o Senhor abençoando, e eu acho que isso é resultado também da fé de Isaac. A gente já viu a dúvida dele com relação à questão da esposa, mas a fé dele de permanecer onde Deus falou que ele tinha que permanecer. Eu vou sustentar você aqui, não vá para o Egito. E acontece. Isaac vê algo aqui grandioso, Deus o abençoando com fartura em meio à fome, porque ele confiou e permaneceu onde Deus falou que ele deveria permanecer. E aí começa, né, o pessoal começar a tampar os poços dele, né? Eu não consigo imaginar um paralelo para nós, assim, que seja tão agressivo, mas como eu falei, é interessante ver o Isaac simplesmente aceitando isso e se afastando. Aliás, antes vem o Abimeleque que fala, né, vá para outro lugar. Me lembrou muito o texto lá de Abraão, onde o Abimeleque, pelo motivo da Sarai, no caso lá, né, ele falou, ó, vai embora, não quero nada com você, eu não vou te agredir, mas some daqui. E de novo ele é expulso, né? É interessante que o texto mostra o motivo, né? Eles invejaram. Apesar de Abimeleque falar, não, vai para outro lugar porque você se tornou poderoso demais, né? A ideia de que você tem muita coisa para morar na nossa região, não dá para... Aquela mesma que a gente viu com Abraão e Ló, não tem espaço suficiente para convivermos juntos, mas o motivo que o texto apresenta é a inveja. O povo está invejando a prosperidade dele, porque aparentemente é algo incomum, Deus abençoando mesmo, todo mundo passando fome. E um homem começa a ter um monte de coisa no meio da fome, ficar rico, prosperidade no meio da fome. É lógico que o pessoal vai ficar com inveja. Essa prosperidade, ela é local, né? No sentido de que são lavouras. Então, ó, essa terra aqui é boa. Tipo, se você vai pescar, você sabe, ó, eu tô aqui, não pego nada, 100 metros pra lá, tem um tiozinho com uma varinha 10% do valor da minha, e o cara não para de pescar, você fala, não, eu que vou pescar lá. Aí ele troca de lugar com você, o peixe segue ele, né? É meio isso. Então, na cabeça deles, era, não, essa terra vai ser minha. Tanto que eles brigam aqui, né? Essa água é nossa. Ó, aqui você prosperou? Não, sai, eu que vou prosperar. Porque eles estão em fome também, né? Vamos ver um estrangeiro aqui, começa a ganhar dinheiro, começa a prosperar na minha terra. Que isso, sai daí, eu que vou ficar com esse melhor lugar, esse ponto bom aqui é meu. Não, agora o outro ponto bom, agora vai. E foi isso, né? Foi empurrando. A gente tem que explicar as 3 palavras aqui, né? O Ezek, o Sitna e o Reobote. Porque é de novo aquelas coisas que quando traduz a gente fala, né? Verso 20, Ezek, os pastores de Gerar entraram em conflito com os pastores de Isaac. Esta água é nossa, diziam eles. Por isso Isaac chamou o poço de Ezek. É uma explicação novamente, né? E o por isso é porque Ezek significa discussão. Então eles estão discutindo, né? Entrando em conflito. E aí dá um nome por causa disso.
E aí tem o Sitna, que é no 21, é isso? Isso, 21. Em seguida, os homens de Isaac cavaram outro poço, mas novamente houve conflito por causa dele. Por isso, Isaac o chamou de Sitna. E Sitna significa hostilidade. É interessante esses nomes, né? A gente perdeu muito essa questão, tanto de nome de pessoas quanto de nome de lugares, de dar o nome com base num acontecimento, assim, para trazer à memória um acontecimento. Então, mas assim, eu fico pensando, beleza, Isaac, ele possivelmente abandonou esses poços, né, depois dos conflitos, mas pelo visto o nome pegou, né? Então, ele não ia, mas ó, a gente vai ali no sítio, né? É interessante que o texto mostra que Isaac está reabrindo poços. Sim. Uhum. Que Abraão, né, o pai dele, já tinha passado por essa terra, já tinha esses poços, aí eles foram fechados já pelos inimigos ali de alguma forma. Uhum. É interessante porque você pensa nisso, né? Por que eles não aproveitaram o poço? Eu fui até pesquisar um pouquinho disso. Por que fecharam o poço? Porque quando um poço é aberto, e geralmente tem testemunhas, aquele poço pertence a tal pessoa. Sim. Então você não poderia simplesmente ir lá e usar o poço. Uhum. Por isso que tem essa briga e ficar fechando o poço um do outro. Então você cava outro, mas não pode usar aquele, porque pertence a outra pessoa. Ela pode reclamar o direito posteriormente. Então tem toda essa questão aqui. E aí Isaac começa a reabrir os poços que o pai dele tinha feito e estavam fechados. E essa questão dos nomes, Carol, também tem a ver com a quem pertence. Porque quando você dá um nome, isso é uma testemunha de que aquele poço é seu. Entendi. Mas aí tem toda a briga por causa dos poços aqui, né? E aí no 22 tem o terceiro poço, né? Isso. É o Reobote, que significa lugar espaçoso. Que é, ó, finalmente achamos espaço aqui para conviver minimamente em paz. A expressão é: o Senhor criou o espaço suficiente, né, para prosperarmos nesta terra. Aí ele usa esse nome aí que pra gente não tem muito significado numa leitura simples, mas mostra o próprio reconhecimento de Isaac, né? O Senhor abriu espaço para nós, né? Sim. Eu acho interessante que Isaac, em momento nenhum, ele compra uma briga no sentido de não, eu vou ficar aqui, porque afinal de contas eu prosperei aqui. E eu acho que isso ele aprendeu bastante com Abraão, né? Porque a gente via que Abraão era um homem muito pacífico, só entrou numa guerra depois que pediram pra ele entrar, né? Então, achei isso bem bonito da parte de Isaac. Afinal de contas, ele teria que abandonar a terra onde ele prosperou, né? Eu não sei até que ponto, eu não tô querendo diminuir a fé de Isaac que a gente já viu aqui em alguns lugares nesse texto, mas eu não sei até que ponto Isaac tinha condições de lutar. E a impressão que me dá é que Abraão era mais preparado, poderoso, talvez, para isso. Não sei. Eu não sei até que ponto ele tinha condições de lutar, ele tá numa terra estrangeira. Por mais que certamente ele não estava sozinho, ele tinha prosperidade, como a gente viu, ele tinha certamente um exército, como Abraão tinha, particular ali, os servos, uma série de coisas, mas eu não sei até que ponto ele tinha condições de lutar. E a impressão para mim disso é que o Senhor, já no finalzinho aqui, a gente vai chegar nessa parte da leitura que a gente fez até agora, o Senhor aparece para ele e fala: não tenha medo. Parece que Isaac está temeroso com os conflitos que estão acontecendo ali com aquele povo. Essa frase, não tenha medo, já foi dita para Abraão, inclusive a gente exaltou isso, mas acho que a gente pode mencionar daqui a pouco quando chegar nele, né? Então eu acho que, não sei o quanto Isaac poderia falar: não vou sair daqui, você quer vir pra guerra, vamos lutar. Cai dentro. Eu tô vendo uma coisa aqui, Thiago, não tem a ver muito com o que a gente estava falando, mas é algo que me incomodou quando eu comecei a ler os comentários das bíblias de estudo que eu leio. Apesar de da NVT dizer no verso 12, naquele ano, quando Isaac plantou lavouras, colheu 100 vezes mais e tal, naquele ano significa o ano em que ele chegou naquela fome ou no ano em que ele plantou as lavouras, entendeu? Por que eu tô falando isso? Tanto na NVI quanto na Almeida, a impressão que dá, olha só, vou ler na Almeida, o 12. Semeou Isaac naquela terra e no mesmo ano recolheu 100 por 1. E na NVI, Isaac formou lavoura naquela terra e no mesmo ano colheu a 100 por 1. Pode estar se referindo a isso então. Eu não realmente então, eu não sei, porque vou explicar onde eu quero chegar, porque que isso faz diferença. Eu tenho um pouco de preocupação com bíblias de estudo, porque a gente se acostuma com muletas. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente estuda ou faz as nossas leituras bíblicas normal, assim, do dia a dia, com bíblia de estudo,
obviamente a gente vai para os textos do rodapé, que são os estudiosos aí colocando os comentários deles. Só que o que é inerrante é a palavra de Deus, não são os comentários. E por muitas vezes a gente fica tão dependente desses comentários que a gente mistura as estações meio que sem querer, mesmo sabendo de que não, ó, o comentário não é inerrante. E aí por que eu tô querendo dizer isso? Na Bíblia de Estudo NVI, pelo menos na versão que eu tenho, que é mais antiga, eu não sei se isso ainda segue lá, quando abre o capítulo 26, ele diz o seguinte: os acontecimentos de alguns desses versículos, por exemplo, do 1 ao 11, que foi o primeiro texto que a gente leu, ocorreram antes do nascimento de Esaú e de Jacó. E aí ele explica por que isso. Na hora que eu li isso, eu lembrei, mas eu lembro que em algum episódio a gente fez as contas para saber se o Abraão tinha visto o Esaú e o Jacó vivos. Lembra que a gente fez essa conta? E ele sim, ele tinha visto os dois. Foi essa a conclusão que a gente chegou, não foi? Sim. Uhum. No entanto, nesse segundo trecho do capítulo 26, a gente já vê que os inimigos estão tampando poços que foram abertos quando Abraão ainda era vivo. Ou seja, o Abraão já morreu nesse cenário. Uhum. Ou seja, se o Abraão já morreu e ele viu os netos nascerem, pelo menos, os netos já estão vivos aqui. Aí a minha pergunta é, para que o 1 ao 11 caiba com Abraão ainda vivo, ou pelo menos com os netos... Abraão ainda vivo, porque se ele viu os netos nascerem, ele estava vivo ainda. Para caber aqui, tem que ter um intervalo muito grande entre o 11 e o 12, que eu acredito que não teve um intervalo tão absurdo assim. Sim. O que eu quero dizer com isso é, talvez esse comentário da NVI esteja errado. E eu acho que está errado mesmo, apesar de eu não ter 100% de certeza. Se esse naquele ano significasse o início do capítulo 26, seria 100% de certeza de que a NVI está errada. Sim. Pode ser que não, mas eu não acho que eles ficaram tanto tempo. Até porque no verso 34, que a gente não leu ainda, ele vai falar, quando Esaú tinha 40 anos, casou-se e tal. Então, já pontua Esaú com 40 anos. Eu acho que aqui sim tem um salto de tempo bem grande entre o 33 e o 34. A gente já vai chegar nisso. Mas tudo isso para dizer para você, querido ouvinte, para tomar muito cuidado com textos de comentários, para tomar muito cuidado com o que a gente fala aqui, porque a gente só tá conversando sobre a Bíblia. A gente pode falar uma besteira muito grande. Então, o nosso propósito é que você converse com a Bíblia e com a gente junto. E interaja com ela da mesma forma que a gente está interagindo aqui. A gente tenta se munir no máximo possível de informações, de eruditos, que estudaram com certeza infinitamente mais do que nós. Eu não estou querendo dar um demérito para a Bíblia de Estudo NVI, tá? Ela é muito boa. Uhum. Mas entenda que em algum momento vai ter coisa errada. Aqui, ali, acolá, onde não tem coisa errada é no texto bíblico. É só essa minha... Boa colocação, até porque a gente precisa entender que a gente não tem todas as informações. E muitas das coisas que a gente fala aqui, inclusive tentando interpretar o texto bíblico que é inerrante, inspirado, nós cremos nisso, são hipóteses do que aconteceu. Porque a gente não está naquele contexto, existe, né, o que a gente fala aí na própria interpretação bíblica ali, um abismo cultural, cronológico, geográfico, então a gente não estava lá, então a gente tenta reconstruir a situação de alguma forma, né? E a gente pode de alguma forma interpretar errado, como a gente já viu em alguns textos, nem sempre a cronologia é a preocupação maior do escritor bíblico, às vezes ele vai contando as histórias não necessariamente na ordem cronológica, e a gente esquece isso como leitor moderno que está acostumado com a cronologia, mas boa observação do Tan aí pra gente. E acho que antes da gente seguir pro terceiro trecho aqui de hoje, é importante a gente destacar esse último parágrafo aqui, que começa no verso 23, dizendo que Isaac se mudou para Berseba, que não é uma terra nova, ela já foi apresentada na época de Abraão aqui. Sim. E essa aparição de Deus aqui para ele, reafirmando mais uma vez a aliança que existe entre eles. Esse destaque para mim, não tenha medo, é muito forte, porque ele de fato ele estava sob ameaça ali, né? Era uma guerra fria ali entre ele e o povo dos filisteus. Provavelmente num pega-pega ali ele ia perder, se fosse considerar só a força bruta humana ali, sem a ação de Deus. Então é bem compreensível que ele estivesse com medo. E da mesma forma que Deus falou para Abraão, não tenha medo, eu estou com você.
ele tá falando para Isaac aqui e traz pra gente uma aplicação muito boa, né? Que é, olha, em tempos difíceis, e a gente tá vivendo em épocas difíceis, em pandemia, graças a Deus aqui nós três estamos numa situação onde a gente não tá sofrendo por falta de emprego, a gente não tá faltando dinheiro em casa, não tem faltado alimento para as nossas famílias, mas a gente sabe que tem muita gente sofrendo muito, que perdeu o emprego, sei lá, mais de 1 ano, quase 2 anos aí, e não tem o que fazer, assim, está realmente desesperada. Mas é uma situação dessa, sabe? Onde Deus pode chegar e falar, ó, fica tranquilo, eu vou providenciar. Da mesma forma que eu providenciei o carneiro lá no sacrifício do Isaac mesmo, né? Que o Abraão vai sacrificar Isaac. Da mesma forma que Deus chegou para Abraão e falou, não tenha medo, é uma situação complicada. E chegou aqui para Isaac, ó, não tenha medo, é uma situação onde você não vê saída. Não vê. Mas eu sou Deus e eu continuo no trono. E você é o meu filho, sabe? Eu tenho uma aliança com você. Eu acho isso muito bonito. E que mostra o caráter compassivo de Deus. Porque às vezes eu penso assim, né? Tentando nos colocar no lugar de Deus, nós que somos pecadores, talvez a nossa reação seria: eu não mandei você ficar aqui porque você está com medo. Já seria uma repreensão, né? E Deus não faz isso, né? Mas Deus parece estar sempre encorajando, né? Uhum. Não tenha medo, reafirmando aquilo que ele já falou. Às vezes a gente é muito impaciente. Deus demonstra uma paciência muito grande, né? Às vezes a gente, como pais, né, fala, já não falei isso para você, né, para os nossos filhos. E Deus, ele está sempre reafirmando suas promessas para Abraão, para Isaac, sempre encorajando, você não precisa ter medo. Ele faz isso com Abraão, faz isso com Isaac. A gente vê isso tanto na Bíblia, né? Uhum. Moisés, Josué, tantos personagens que Deus vira para eles e fala, não temas, né? Não temas. Eu sou contigo. Né? Então, isso mostra o caráter compassivo, paciente do nosso Deus. E também serve, como o Tan disse, como aplicação para nós hoje. Uhum. E eu gosto também de ver, que é uma repetição também da história aqui, a reação de Isaac, né? Uhum. Isso que eu ia falar. Como seu pai Abraão, né? Ele constrói um altar e invoca o nome do Senhor. E também é uma lição para nós, né? Uhum. De como nós temos que reagir num momento de crise. De não nos desesperarmos, mas de construir os nossos altares a Deus e trocar a oração de vez em quando de petição por uma oração de gratidão e de louvor a Deus, mesmo em épocas complicadas. Essa expressão que já apareceu bastante em Gênesis, desde lá do comecinho, que começou a se invocar o nome do Senhor, falando lá de Enos, depois Noé, Abraão e agora para Isaac. Isaac invocou o nome do Senhor, né? Mostrando ali um ato de adoração mesmo. Uhum. Podia acabar aqui, né? Né, não? Mas eu espero que encoraje você, ouvinte, seja lá o que você estiver passando, financeiro, emocional, familiar, o que for. Não esqueça que Deus continua sendo Deus e Deus continua sendo bom. Amém. Sendo você filho dele, você é filho dele. Se você tem qualquer noção de paternidade e filho, de pai que realmente ama seu filho e dá sua vida pelo filho e tal, é esse o Deus que está no comando. E o comando é dele. Mesmo com épocas difíceis e com sofrimento, o comando é dele. Não vamos esquecer isso. Tá bom, você segue aí, ô Thiago? Vamos lá, parte final então, vou ler dos versículos 26 a 35, para a gente concluir o nosso capítulo 26 aqui. Certo dia, o rei Abimeleque veio de Gerar com Alzate, seu conselheiro, e com Ficol, comandante do seu exército. Por que vocês vieram? Perguntou Isaque. É evidente que me odeiam, já que me expulsaram de sua terra. Eles responderam, podemos ver claramente que o Senhor está com você. Por isso queremos fazer com você um acordo sob juramento, uma aliança. Jure que não nos fará mal, assim como nós nunca lhe fizemos mal. Sempre o tratamos bem e o despedimos em paz. E agora veja como o Senhor o abençoou. Então Isaque lhes preparou um banquete e eles comeram e beberam juntos. Logo cedo, na manhã seguinte, cada um fez o juramento solene de não interferir com o outro. Isaque se despediu deles e partiram em paz. Naquele mesmo dia, os servos de Isaque vieram lhe falar de um novo poço que tinham cavado. Encontramos água, exclamaram.
Por isso Isaac chamou o poço de Seba, e até hoje a cidade que se formou ali é conhecida como Berseba. Quando Esaú tinha 40 anos, casou-se com 2 mulheres hititas, Judite, filha de Beeri, e Basemate, filha de Elon. Essas 2 mulheres causaram grande desgosto a Isaac e Rebeca. Fica claro aqui no texto que, de fato, os filisteus identificam a bênção do Senhor na vida do Isaac, né? Eles reconhecem que não é humano isso que está acontecendo, como aconteceu com o Abraão também, na época em que ele tentou enganar o Abimeleque. É interessante ver que o Ficol aparece aqui de novo, né? Ou ele tá muito velho, ou Ficol é o sobrenome... Ou Ficol é o nome de alguém que por um acaso continua sendo igual, tipo um José aqui no Brasil, que é um nome comum, ou que é um título, como a gente está supondo que o Abimeleque seja. Na verdade não dá para saber, né? É interessante pesquisar esse tipo de coisa, porque cada livro fala uma coisa, mas nenhum foge dessas opções que eu coloquei, tá bom? Exatamente. São as hipóteses que nós falamos, né? É interessante ver uma diferença de perspectiva nessa relação aqui entre entre Isaac e os filisteus, né? Porque quando eles chegam, Isaac fala: ué, o que vocês estão fazendo aqui? Vocês me odeiam, me expulsaram da sua terra. E quando Abimeleque vai falar, a gente sempre te tratou tão bem. Bem. Quando ele fala que a gente se tratou bem, na cabeça do Abimeleque tá muito, olha, eu podia ter te atacado e não te ataquei. Acho que é só até aí mesmo, sabe? O tratar bem. Daí a nossa impressão, né, que nós citamos, de que talvez Isaac não tinha condições de se defender. E que ele tinha medo de Deus, na verdade, o Abimeleque, né? Sabe uma coisa que me veio à mente quando eu tava lendo isso? Faraó quando tem o êxodo. Porque no começo é assim, não, mas é Deus que vai tirar a gente. Não, olha, Deus tá do nosso lado. Olha essa praga, olha essa outra praga. E aí, sempre acreditando a Deus. Até que chega uma hora em que ele fala, tá, eu não posso com Deus de vocês. Não é que eu não posso com vocês, eu não posso com o Deus de vocês. E na cabeça do Abimeleque, pra mim é muito claro isso. Eu não posso com o seu Deus. Então sai daqui, sai de perto de mim, porque não dá. Simplesmente não dá. Seu Deus é poderoso demais. E é interessante porque no versículo 28... Abimeleque com Ficol, eles falam: vimos claramente que o Senhor é contigo. E aqui nós temos 2 questões que eu acho interessantes. Primeiro, eles reconhecendo mesmo, né, o Senhor agindo. E o termo que eles usam, eu não sei se isso são as palavras literais que eles falaram, ou se Moisés está simplesmente colocando em suas palavras, mas o termo usado aqui é o termo para o Deus da aliança. Ah, é? Não é o termo para Deus comum, é o termo para que muitos chamam como Yahvé. Então, se foi isso mesmo, né, se ele falou exatamente essas palavras, aquilo já tinha ficado marcado de tal forma, talvez lá desde a época de Abraão, naquele povo, sobre o poder desse Deus de Abraão e de Isaac aqui. Especificamente esse Deus, não era um termo genérico para Deus esse. Especificamente o Deus, o Senhor, o Deus de vocês está com vocês. Então é muito interessante isso. Será que é por isso que ele propõe uma aliança com Isaac também? Eu acho que o texto sugere isso. Como Deus, como é o Senhor que está abençoando você, vamos fazer uma aliança aqui, porque eu sei que você pode me trazer problemas lá na frente, se a gente não tiver um acordo, porque se o Deus está te abençoando, você vai crescer, vai prosperar e daqui a pouco vai matar a gente aqui. Eu acho que o medo de Abimeleque é esse. E aí a gente vê que Isaac aprendeu muito bem com o pai, né? O pai, a gente viu Abraão várias vezes fazendo banquetes, né, para suas visitas. E é exatamente o que Isaac faz, né? Ele vai e quando sugerem a aliança, né, e ele prepara um banquete e eles comem e bebem, né? Então você vê que ele é da paz. Pelo que eu dei uma pesquisada, Carol, essa ideia de banquetes era um ritual do selo da aliança, assim. Vamos fazer, então faz parte da coisa essa cerimônia. Toda vez que a gente tem uma cerimônia, seja de casamento, formatura, qualquer coisa do tipo, o que a gente faz depois, né? Vai comer. A gente Brasileiro, né, adora uma comida, né? Tudo é desculpa para virar comida, né? Pois é. Mas esse conceito de banquete em celebrações, em cerimônias, é muito presente na cultura de lá também. Não só na nossa aqui, né, de tudo ter comida,
mas no conceito deles. Tanto é que o próprio conceito da ceia do Senhor, que nós fazemos em nossas igrejas, às vezes com o pãozinho e o cálice, né, o suco de uva pequenininho, na verdade ele era muito mais um banquete, né? E será um dia um banquete, né? É. A gente vê isso claramente no Novo Testamento, quando tem aquela briga, porque as pessoas estão vindo pra ceia antes de comer em casa, e aí estão vindo aqui pra se alimentar, e não pelo ritual e tudo, pela cerimônia. Então já fica claro que de fato não era um quadradinho de pão, né? Tem uma coisa que eu acho de verdade, assim, impressionante, que traz ecos até hoje, e acho que sempre trouxe na história. Quando povos, pessoas, famílias, seja lá o que for, quando pessoas que não acreditam em Deus reconhecem a bênção de Deus, aqui no caso foi o que aconteceu, né, na vida de outras pessoas, a reação dos filisteus aqui foi: olha, a gente entende que é Deus que está trazendo essa prosperidade para você, a gente entende o poder dele, mas eu não quero ter nenhum envolvimento com ele mesmo assim. Isso me traz um negócio, eu falo, cara, ele tinha toda a oportunidade de chegar e falar: olha, eu quero que esse Deus seja o meu Deus também, sabe? Eles tinham inveja, eles tinham ciúmes, eles viram na face deles ali que, esse Deus realmente é poderoso, concluíram isso, mas não chegaram a ponto de se render a esse Deus. É muito interessante isso. E eu acho que isso vai muito pela questão do conceito politeísta da época também, Tiagão. Mas eles nem trazem Deus também para o panteão de deuses deles, sabe? Porque tinha muito essa questão do Deus territorial, né? Então, nós temos o nosso Deus e agora tem um estrangeiro aqui que tem o Deus dele, e o Deus dele está fazendo ele prosperar aqui. Então, vamos ter o cuidado, vamos mandar ele embora, vamos fazer um pacto para que ele não nos faça mal, mas a gente continua com o nosso Deus aqui da nossa terra para que ele não nos amaldiçoe se a gente mudar. Então tem todo esse conceito também, né? Mas qual é a desculpa do pessoal de hoje? Que tem nenhum Deus. Eu realmente gostaria de entender. Eu tô perguntando retoricamente, não precisa ter uma resposta. Sim, sim. A questão é que eu não entendo de verdade. Como que um ateu, um agnóstico, ou sei lá que termo usar para não tornar a coisa agressiva, chega em situações onde fica evidente para ele: olha, existe Deus, o Deus é assim, ele abençoa desse jeito, olha essa pessoa que eu conheço, não tem como negar, mas eu continuo negando mesmo assim. Não quero relacionamento com Deus. É tão triste de ver. Se eu tivesse uma resposta, uma pergunta retórica como o Thiago falou, mas eu acho que é o nosso desejo de autossuficiência. De perder o trono. De não ter um Deus sobre nós. Isso envolve submissão. Ter um Deus envolve ser submisso, e nós não queremos, não gostamos disso. Pode ser. Eu lembro que uma vez veio um pastor aqui na nossa igreja, e ele trabalhava com indígenas no norte do nosso país. Eu não lembro qual é a tribo, eu não quero ser injusta aqui. Mas ele falava que exatamente quando ele conseguiu entrar em uma dessas tribos, tinha a questão da poligamia, tinha a questão de eles adorarem o sol, a natureza, né? E ele começou a pregar o evangelho ali, porque é muito delicado, né, entre os índios. Os índios se convertiam, mas não largavam as práticas, porque é uma coisa muito cultural deles, né? Então, quando eu leio esse texto, eu penso muito nisso, né? Que é uma coisa muito cultural, né? Muito introduzida ali na vida deles, né? Essa é uma grande discussão no meio missiológico, viu, Carol? De quando o evangelho chega e confronta questões culturais, né? Isso é uma questão muito difícil, muito delicada, né? E às vezes vão passar gerações para que haja mudança na cultura. É algo muito complicado, né? Sim. Essa é a nossa vida como evangelistas, né? A gente tem que lidar com isso também. A gente tem a chegada aqui em Berseba, praticamente a fundação. Eu acho que já teve, né, a fundação. Será que é a refundação desse local aqui? Eu não tenho 100% de certeza disso. Alguém lembra de Berseba ter sido fundada aqui, não? Eu lembro que o nome já foi citado com Abraão. O capítulo 21 já fala de Berseba lá com Abraão. Que é justamente o capítulo onde acontece a coisa tudo igual, né? A segunda vez, dessa vez com o Abimeleque. Isso mesmo, é o mesmo local. Versículo 31 do versículo 21. Do capítulo. Por isso Abraão chamou o lugar de Berseba, porque ali os dois fizeram o juramento. E ali os dois está se referindo a Abraão e Abimeleque. Que coisa, né? Tudo igualzinho, né? Assim, dá até pra passar um pano pra quem quer tentar defender que é o mesmo texto, né?
E é interessante que a gente vê a confirmação da bênção de Deus, né? Porque eles fizeram o pacto, Abimeleque reconheceu que Deus estava fazendo Isaac prosperar. E aí o que acontece? Logo depois, no mesmo dia, achamos um novo poço. E agora não dá mais pra tentar tapar o poço, porque acabamos de fazer uma aliança aqui, né? E Deus mostrando, eu tô abençoando mesmo, né? Encontramos água de novo, um novo poço. Muito legal. Antes da gente virar nesse último trechinho aqui, do 34 em diante, eu sei que já faz, sei lá, 1 hora que a gente falou isso, mas me lembrei agora e eu acho que eu não mencionei. E não posso passar batido. Lá no primeiro trecho que a gente leu hoje, na hora em que o Abimeleque fica vendo o Isaac, no verso 8, algum tempo depois, porém, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou pela janela e viu Isaac acariciar Rebeca. Eu descobri nesses meus estudos que esse acariciar é a mesma raiz do ri no hebraico, que é o nome do Isaac, né? Que legal, eu não tinha percebido não. Pois é, então, eu peguei, assim, teve um lugar que falou, e aí eu falei, mais uma migalha textual aí pra gente se divertir. Sim, legal. É como se Abimeleque viu Isaac rindo com Rebeca, fazendo as gracinhas ali de namorico e tal. Só que o Isaac chama ri, né? Ele ri. Legal. Bom, e a partir do verso 34, pra mim é um interlúdio do que virá, assim, é uma preparação do capítulo seguinte, né, acaba sendo, mas assim, muda totalmente o foco, até dá a impressão aqui sim de um salto temporal importante, porque já joga Esaú com 40 anos e mostra ele se casando com 2 mulheres, o que já é um pouco estranho. A gente não teve isso ainda, vai ter isso com Jacó casando-se com 2 mulheres, a gente vai ver essa história. Mas eu gosto de pensar que o fato dessas 2 mulheres terem causado grande desgosto a Isaac e Rebeca foi talvez o estopim, ou pelo menos a principal motivação que fez com que o casal, pai e mãe, se preocupasse em fazer com que não se repetisse isso na vida do Jacó, a ponto de falar, não, o Jacó a gente vai mandar para casar com alguém da nossa família, da mesma forma que o Abraão tinha feito com Isaac quando buscou Rebeca. Exatamente, o que eu ia falar, a própria experiência de Isaac, do casamento ali dentro da mesma família, a gente já discutiu isso quando foi esse texto, e que Esaú aparentemente, sem se preocupar com isso, sem consultar os pais, aparentemente, aqui a respeito do que ele estava fazendo, o que trouxe desgosto. A gente não sabe o motivo do desgosto. A gente só mostra que o texto parece relacionar o desgosto com esse casamento com mulheres de outro povo. Talvez algum costume diferente, talvez algo relacionado à própria adoração. Mas o fato é que trouxe grande desgosto ali para os pais, né? E o Isaac tinha isso muito vivo na mente dele, afinal de contas ele viveu isso. Não, você não vai se casar com ninguém que não seja do nosso clã aqui, da nossa família. Vou mandar o meu servo para ir procurar uma esposa para você. Então, esse negócio de ficar, não necessariamente ficar em família, mas de não se casar com pessoas de outros povos, não era novidade para o Isaac. Ele sabia que existia essa preocupação. E acho que muito por causa da aliança, que inclusive foi reafirmada para ele agorinha, né? Só para mencionar algo, Thiago, eu sei que já passou esse tópico, mas eu lembrei, conforme a gente estava falando, lembrei agora que eu tinha lido isso em algum lugar e eu achei aqui, sobre o nome Berseba. Eu vou ler, isso está no comentário histórico-cultural da Bíblia, e diz o seguinte, sobre a etimologia, né, do nome das cidades. Berseba fora assim denominada anteriormente por Abraão, em 21:31, foi o texto que a gente leu, inclusive, né? A apresentação do significado de um nome não indica necessariamente que tenha se originado naquela ocasião. Assim como o nome de pessoas pode ser reinterpretado, também o nome de um lugar pode ser reinterpretado. Os antigos se importavam menos com a origem do nome do que com o significado adquirido ao longo do tempo. Que é uma resposta àqueles que acham, não, é o mesmo texto, tá vendo? Tá dando o nome da cidade de novo. E aqui eles explicam um pouquinho a respeito disso. Legal. Achei que você ia falar alguma coisa, Carol. Você só falou legal. Eu gosto de aprender com vocês. Eu acho muito bacana. Me faz pensar que a minha biblioteca precisa melhorar em alguns aspectos. Você tem a biblioteca do seu pai aí, Carol?
Então, eu tava até dando uma olhada aqui. Meu pai tem algumas bíblias de estudo, tem alguns comentários, mas é sempre bom, tipo, ele não tem Atlas. E aí já é uma sugestão aí de presente pra ele. Posso indicar uns 2 muito bons aí, viu? Aliás, posso indicar? Não, vou indicar. Por que eu não indico pra vocês aí, né? Pois é. Eu sei que podcast tem aquela coisa de se tornar temporal, então pode ser que você esteja ouvindo isso 10 anos depois do que eu tô indicando, e talvez tenha coisa melhor, ou nem exista mais aquilo que eu tô indicando, né? Mas tem 2 que eu gosto muito. O primeiro é o Atlas Vida Nova, da Bíblia e da História do Cristianismo, obviamente da Vida Nova Editora. E um outro é da Sociedade Bíblica do Brasil, Atlas Histórico e Geográfico da Bíblia, do Paul Lawrence. Muito legal. Esse segundo eu acho, inclusive, mais interessante do que o primeiro, porque ele contextualiza e ele não só se preocupa em ser atlas, no sentido de mostrar mapas e locais, mas contextualizar ele histórica e geograficamente. Aí, ó. Uma boa sugestão de presente. Acho que só uma ponderação final para a gente concluir o capítulo. A gente falou disso bastante quando a gente falou sobre a questão do Isaac, do casamento com Rebeca. Mas talvez tenha algum ouvinte aqui que pegou esse episódio e por algum motivo não pegou o outro, não está fazendo a sequência, talvez está fazendo um estudo só nesse texto. Eu acho que é uma lição importante relacionada à questão do relacionamento que hoje em dia nós chamamos de casamento misto. Apesar de ser outra cultura, a gente já explicou isso. Se você não ouviu, ouve lá o episódio, se eu não me engano, 24, não lembro qual foi o capítulo exato. Agora me perdi aí na sequência, que a gente falou sobre o casamento de Isaac. É uma oportunidade para você ouvir aí do Gênesis inteiro, né? Porque... Mas um relacionamento de casamento que foi criado por Deus para ser um relacionamento, o mais profundo relacionamento entre 2 seres humanos e duradouro, criado para durar durante toda a vida aqui na Terra, ele é algo muito sério e que a adoração está envolvida. E quando você pensa em compartilhar da vida com alguém que não tem a mesma fé que você, as Escrituras mostram o problema disso, mostram como isso é problemático. Então acho que isso serve de lição, para que a gente aprenda isso, de que compartilhar a vida com alguém não é só compartilhar a sua vida, é compartilhar a vida que você tem com Deus também. E quando não existe isso, os problemas eles acontecem sem dúvida nenhuma. Isso antes dos filhos ainda, né? Depois que vem filho, pior ainda mais. Muito bem lembrado, Thiago. Eu acho que a gente não pode ficar supondo que tá todo mundo ouvindo tudo desde o começo, né? E apesar de que eu acho que essa construção que a gente vem trazendo aí, para ser bem redundante, né? A construção que a gente vem construindo desde esse início é muito valiosa mesmo, assim. Não é a gente jogando regras aqui para não usar o termo chulo que as pessoas usam hoje em dia, mas é Deus mostrando devagarzinho, ruminando as ideias. E isso aí acho que é o melhor jeito da gente se convencer de uma verdade, principalmente as verdades que nos agridem, de que, olha, de verdade é isso que Deus pensa e de verdade eu preciso mudar o meu jeito de pensar, o meu jeito de agir, porque eu não tenho como negar que é isso. Não é alguém tentando pegar um texto e falar, olha só como você tá errado, toma aqui. É Deus se revelando aos pouquinhos, comendo pelas beiradas, assim, convencendo os nossos corações. E a gente vai aproveitar muito isso se, de fato, seguir essa leitura bíblica juntos, conversando. E se Deus não falou com você naquela primeira vez que a gente falou sobre casamentos mistos, talvez tenha falado hoje. E também, se não falou hoje, talvez vá falar daqui a pouco, porque esse assunto é muito recorrente. E vários assuntos casca-grossa, assim, eles são recorrentes. E não é à toa que ele é recorrente, é Deus construindo a sua teologia aí, seus princípios nos nossos corações. É isso aí. Palavras finais, alguém? Tô bem satisfeita. Às vezes eu escuto mais do que falo, mas é que a Bíblia fala, né, que o tolo, quando fica calado, até passa por sábio. Então, pra não falar besteira aqui, eu prefiro ficar só ouvindo. Você se deprecia tanto, Carol. É até engraçado. Não, e ela chamou a gente de tolo porque a gente fala demais, Thiago. Você percebeu isso? Não. Brincadeira.
Tem esse lado também, né? Mas eu não nego que eu sou meio tonto mesmo. Ai. Cuidado, hein, Carol. Tem aquele texto que fala que não pode chamar o irmão de Haká, né? Não tem. Não, mas de verdade, eu tenho aprendido demais. Se você é novo aqui, então, já pra te dizer, ler a Bíblia é sempre muito bom, necessário, importante, essencial. Mas quando você lê a Bíblia com outras pessoas, e nós aqui vivemos em realidades diferentes, né? Eu sou mulher, casada, mãe, tem o pastor Tiago aqui, tem o Tan também, que ele fez seminário, não serve no ministério como pastor, mas serve no ministério. Então, é muito legal ver como as nossas opiniões muitas vezes não se divergem, mas se completam, né? Eu acho isso muito bacana e eu tenho aprendido demais e é um orgulho legal desse projeto, né? Não é aquele orgulho que, olha o que eu tô fazendo, mas é uma coisa bacana. Eu fico muito orgulhosa de estar fazendo parte disso daqui. Espero que Deus nos abençoe pra gente ir até o final, né? Amém. Eu acho que eu nunca pedi aqui, vou pedir pra vocês, ouvintes. Lembrem de orar por nós, tá? Talvez eu tenha pedido lá no começo, mas é uma coisa que acho que a gente tem que trazer mais vezes. Dentro de tudo que a gente fala, olha, conheça o Clube Ictus, olha, entra lá no Telegram, olha isso. Olha, orem por nós. Porque é um projeto de muito longo prazo, a gente falou isso no começo aí, né? É um projeto que vai longe, a gente não sabe o que vai acontecer com as nossas vidas. Tanto de correria do dia a dia, quanto de, sei lá, catástrofes, tragédias, tudo. E não tô falando só catástrofe de acidentes e mortes, não. Tô falando de preservação espiritual também. O que a gente tá fazendo aqui, creio eu, quero crer pelo menos, que tem tido grandes resultados espirituais, assim, no plano espiritual. E a gente sabe que quando a gente mexe com isso, o inimigo se mexe também. A gente tá numa batalha espiritual o tempo todo. Então lembrem-se sempre, olha, orar por mim, orar pelo Thiago, orar pela Carol, para que Deus nos preserve, nos dê sabedoria, nos dê condições de continuar nisso. Orar pelas pessoas que ouvem isso, porque a gente realmente acredita que vidas têm sido impactadas. É oração, assim, a gente tem que estar cobertos espiritualmente através de orações de vocês que realmente acreditam que esse projeto faz alguma diferença. E com isso eu me despeço. Agradeço mais uma vez o pessoal ouvindo. Mais uma vez a gente achou que ia ser um episódio curto e mais uma vez a gente passou muito de 1 hora. Sim. Mas tá sendo bom, passa rápido pra mim. Até o próximo episódio, então. Tchau, tchau. É isso aí, pessoal. Muito obrigada pela paciência e pela audição e a gente se ouve no próximo episódio. Muito bom. Caminhando bem, graças a Deus, na leitura da palavra e tem sido realmente prazeroso, como o Tan falou. Espero que esteja sendo um prazer para você também ler a palavra, ouvir aqui nossos comentários, participar, divulgue isso, apresente para outras pessoas e que seja uma bênção na sua vida e na vida daqueles que estão ao seu lado aí nessa caminhada.